Vamos ao momento da palavra, queridos, e eu quero começar com os irmãos uma nova sequência de pregações fundamentadas na fé, ainda dentro daquilo que Deus tem nos dado como tema para esse ano, fé e posicionamento, mas eu quero agora focar na fé. Não é? E o que nessa noite eu quero trazer para os irmãos é a importância de cultivarmos uma fé para viver um avivamento. Fala para quem está do teu lado aí, precisamos de fé para viver um avivamento. Fé para viver um avivamento. Nós precisamos de fé para viver um avivamento. Então, na caminhada cristã, tudo se fundamenta na fé. Tudo se fundamenta na fé. E o nosso desafio é ter uma fé crescente. Esse é o nosso desafio. Então, a fé do começo da nossa caminhada, ela é menor. Acompanhe comigo o raciocínio. A fé do início do nosso relacionamento com Deus, esta fé precisa ser menor do que a fé de hoje. Vou inverter. A fé de hoje precisa ser maior que a fé de ontem. Amém? 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 Porque quanto mais o conheço, mais eu me apaixono por Ele. Quanto mais eu me relaciono com Deus, maior é a minha fé, maior é a minha paixão, maior é o meu relacionamento com Ele. Então, a fé que eu vivo hoje, necessariamente precisa ser maior, bem maior, do que a fé que um dia eu tive quando iniciei a caminhada. Então tem uma bobeira de crente, fala assim, está errado, está errado. Está errado. Às vezes chega o crente novo na igreja e ele está cheio de fé. E a gente fala assim, esse é o primeiro amor, ele está no primeiro amor. Como se isso estivesse errado. Ele está no primeiro amor, logo ele esfria, é isso que a gente quer dizer. Daqui a pouco ele vai conhecendo as pessoas, ele vai conhecendo o sistema, daqui a pouco ele esfria, está errado. A fé do primeiro amor é a fé mínima. É a fé mínima. A nossa fé precisa ser crescente na nossa caminhada com Cristo. Quanto mais o conheço, quanto mais me relaciono com Ele, quanto mais Ele se revela a mim, maior é a minha paixão, maior precisa ser a minha paixão, maior precisa ser o fogo no meu coração, maior precisa ser a nossa fé. E é este o nosso desafio. O desafio é viver uma fé crescente, que me possibilita, que me impulsiona a viver o novo de Deus, o novo que Deus traz a cada nova estação. É aqui que está o nosso desafio. Ter uma fé crescente, para que possamos estar prontos a viver o novo de Deus para cada estação. Então, eu quero abordar com os irmãos 3 momentos, 3 fotografias da igreja de Éfeso. Eu vou te dar uma cansada, mas você precisa prestar atenção nisso, porque esse é um ciclo que muitas vezes relata a história das nossas vidas. É um ciclo que muitas vezes relata a história das nossas igrejas. Então, 3 momentos da igreja de Éfeso. Amém? Amém? Igreja de Éfeso, 3 momentos. E isso vai nos trazer ensino precioso. Ensino precioso. Então nós vamos para o primeiro momento da igreja de Éfeso. Eu vou ler vários versículos com os irmãos. Ele está relatado em Atos 19, do versículo 1 até o versículo 9. Então, estão comigo? Atos 19, primeira fotografia desta igreja. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que se cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo quantos?
Uns 12 homens. Queridos, esse é um primeiro momento da igreja de Éfeso. Nós temos uma fotografia, uma pequena igreja. Quantos eram? 12. 12. 12. Buscavam a Deus, genuinamente buscavam a Deus, porque já tinham o princípio do arrependimento, já tinham celebrado o arrependimento mediante o batismo de João Batista, que falava: arrependei-vos, deem frutos que mostrem o seu arrependimento. Eles já tinham o princípio do arrependimento. Acontece, meu irmão, que o Espírito Santo já havia sido derramado, lá em Atos 2 já tinha sido derramado, mas eles não sabiam. A promessa dos profetas, a promessa reafirmada por João Batista, reafirmada por Jesus: enviarei outro Consolador, já tinha acontecido e eles não sabiam. Então eu acho esse diálogo muito bacana, porque Paulo fala assim: vocês receberam o Espírito quando creram? E eu fico imaginando a cara deles assim: Espírito? Que Espírito? Do que você está falando? Do Espírito Santo, não é? Então, naquele momento, o apóstolo Paulo lhes impõe as mãos e eles começam a profetizar e falar em línguas. Eles tiveram uma experiência tal como Atos 2. O Espírito veio sobre eles. Amém? Essa igreja passa a viver um avivamento. Se faltava algo para essa igreja, não falta mais. O Espírito Santo vem sobre eles, sobre esses 12. E ali começa um grande avivamento. Esta cidade vai ser impactada pelo poder do Senhor. Olha aqui para mim, o Senhor não precisa de muitos. O Senhor precisa de gente com fé para viver o novo dele. Qual era o novo para essa igreja? Do que espírito está falando? Que papo é esse? O novo, a novidade era o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre eles. Olha a bagunça santa que aconteceu com esse povo cheio do Espírito Santo. Atos 19, do versículo 11 até o versículo 12. Depois você lê todo o texto, né? Eu vou ser resumido para você entender este avivamento. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Pode passar. Até ali. O espírito, viu? Os aventais de Paulo, as roupas de Paulo. Paulo não pode. Paulo podia orar na minha casa? Não dá para dar, irmão Paulo não consegue ir. Poxa, mas eu queria que irmão Paulo fosse orar na minha casa. Não dá, irmão. Ele está aqui, ele tem que ministrar hoje à noite. Então me dá o lenço dele aqui. A fera tamanha que colocava o lenço sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Colocava um lenço sobre os atormentados por espíritos malignos e os demônios saíam. Tamanho o mover do Espírito Santo daquele tempo. Avivamento, meu irmão. Fala aí, avivamento. Fala com ânimo, avivamento. Poder sobrenatural do Senhor, milagres, maravilhas acontecendo, demônios sendo expulsos, e gente sendo curada. No Atos 19, do versículo 18 ao versículo 20, a gente vê também um mover de arrependimento, de salvação. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam o quê? Abertamente as suas más obras. Sabe o que é, queridos? O abertamente não é assim: eu confesso meus pecados. Eu confesso os meus pecados. Não é assim, é abertamente. Eu confesso os meus pecados, eu confesso a minha vida pecaminosa, a minha vida imoral, a minha mentira, a minha falsidade. Eu confesso e peço, clamo a ti, Jesus, por perdão publicamente, no meio de todo mundo. O povo estava impactado pela presença do Senhor. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu os seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. Assim, a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. Havia um grande mover do Senhor. Um grande mover do Senhor. Pessoas se arrependendo. Sabe, queridos, é aquilo que eu sempre digo para os irmãos, brigando para se arrepender. Me dá espaço que é a minha vez de confessar os pecados. Não, é a minha vez de ir lá na frente. Me dá um espaço que é a minha vez de confessar as minhas más obras e receber um perdão e o renovo do Senhor, esse poder do Senhor na minha vida. Era isso.
Então, aqui nós temos um grande avivamento. E os seus ingredientes, o ingrediente que acompanha o avivamento, que é o evangelho sendo pregado com poder e autoridade, é pessoas se arrependendo, é pessoas buscando por santidade, é pessoas indignadas com a vida que vive e buscando transformação, é gente sendo salva, é libertação, é milagre, é o sobrenatural de Deus. É isso que estava acontecendo nessa primeira fotografia da igreja de Éfeso. Amém? Amém? Fala amém comigo, amém, amém, amém. Quer ser membro dessa igreja? Empolgante, não é não? É empolgante. É empolgante. Qual era a novidade para essa igreja? O poder do Espírito Santo. Eu leio e fico empolgado. Eu acho que você também fica empolgado no ambiente dessa igreja, né? Dos testemunhos dos membros dessa igreja. Mas sabe o que, irmão? O que era novidade para eles já é uma realidade de muito tempo para nós. O Espírito Santo vive em nós. O que era novidade para essa igreja está disponível para a nossa já há muito tempo. O poder que moveu aquela igreja está disponível a essa igreja há muito tempo. O Senhor não precisa de muitos. O Senhor precisa de gente que tem fé para viver um avivamento. É só isso. Encontrou 12. Fizeram uma baderna. Uma baderna santa. Tem muita coisa que eu não li no texto. Tem muita coisa empolgante que eu não li no texto para a gente ganhar tempo. Esse foi o primeiro momento da igreja de Éfeso. Vamos para o segundo momento. Segunda fotografia. Agora a igreja já estava consolidada. Já era uma igreja robusta. Já era uma igreja bem alinhada, bem acertada, bem constituída. E agora a gente vê esse registro na carta de Paulo à igreja de Éfeso. É o livro que temos na Bíblia chamado Efésios. É ali que está o registro desse segundo momento desta igreja. E Paulo designou um pastor a essa igreja, Timóteo. E Timóteo, meu irmão, essa igreja agora já está meio esquisita. Fala comigo, esquisita. Faz uma cara assim de esquisita. Já está meio estranha. Sabe por quê? Porque esse jovem Timóteo, ele teve muito problema para pastorear essa igreja. Muito problema. Esse povo deu muito trabalho para Timóteo. Primeiro teve uma tentativa de desmerecê-lo. É muito jovem. É um menino. Primeiro uma tentativa de desmerecê-lo. Outra, depois Timóteo teve um embate tremendo para combater os falsos ensinos. Parece que os membros dessa igreja gostavam de uma conversinha mole. E qualquer fábulazinha eles davam ouvido. E isso exigia de Timóteo o tempo inteiro, com veemência, repreendendo no meio da igreja falsas doutrinas, falsos mestres, falsos ensinos. Timóteo teve uma dificuldade tremenda, que o apóstolo Paulo falou para ele: Timóteo, cai fora dessas discussões inúteis. Sabe por quê? Porque parece que o povo gostava de papo inútil. Sabe daquele tipo assim, anjo é homem ou anjo é mulher? Não, porque segundo aqui, anjo, acho que anjo é homem. Não, mas eu acho que anjo é mulher. Adão e Eva tinha umbigo ou não? Sabe? Aquelas coisas inútil. Pois é, esse povo gostava de uma discussão inútil. O ambiente era tenso. Sabe o que aconteceu? Timóteo acabou tendo um problema no estômago. Que Paulo passa uma recomendação para ele: tome cuidado, Timóteo. Parece que deu uma gastrite no rapaz. Então, essa igreja, queridos, aqui agora nessa segunda fotografia, a igreja do sobrenatural, a igreja do avivamento, a igreja que queimava de amor por Cristo, agora está meio esquisita. Parece que tá estranha. E o apóstolo Paulo vai mandar essa carta exortando essa igreja, e ele sobe o tom com eles. E nós vamos ler alguns textos acerca disso, que vai nos dar uma noção do que estava rolando nessa igreja. Estão comigo? Amém? Efésios 4, do versículo 22 até o 27. Depois eu vou dando uns break aí e a Manu vai nos ajudando. Apóstolo Paulo falando para aqueles que já se arrependeram, falando para aqueles que já queimaram os livros do ocultismo, falando para aqueles que confessaram os seus pecados publicamente. Olha lá. Quanto à antiga maneira de viver, dispam de tirar a roupa, de despir-se, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos.
para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. O que Paulo está falando assim, gente, larga a mão do velho homem, busque viver uma vida nova, busque viver em santidade, que é isso que Cristo quer de nós. Porquanto cada um de vocês abandone o quê? A mentira. E fale o quê? A verdade. Viu, nessa igreja tinha mentirosinho. Tinha irmão de conversinha. Tinha irmão de papo furado. Contando umas lorotas. Uns papos. Irmão mentiroso. Tinha dentro dessa igreja. E o apóstolo Paulo falou assim, pare com isso, começa a falar a verdade uns aos outros. Pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Os irmãos ficavam virados, meu irmão, e um partia para cima do outro. Eu brinquei lá em Jaguariúna, né, na minha juventude, tinha um gesto que significava muita coisa. Deixa eu tentar fazer aqui. Vou te pegar lá fora. Lembra dessa, Robertão? Os irmãos, no meio do culto, um olhava para o outro e fazia assim, ó. Deixa tá. E o jovem Timóteo, calma, Robertão, segura-se, calma, Carlos, calma, irmãos, nós somos irmãos, para com isso, não podemos ficar nessa. Povo virado, povo bicudo um com o outro, sentavam para a direita, outro para a esquerda, porque a gente não suporta esse cara. É assim que era, irados. Na igreja, irmãos, que outrora a gente queria ser membro. A igreja do avivamento, a igreja empolgada. E Paulo fala assim, gente, para de dar lugar ao diabo. Essa postura de vocês faz com que o diabo fique cirandando no meio de vocês. É isso que... E não deem lugar ao diabo. É isso que está dito no texto. Quando nós chegamos no versículo 31 até o 32, olha o ambiente desta igreja nesse segundo momento. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Rapaz, estava um covil. Tem de tudo. E o apóstolo Paulo dá o caminho. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Um irado um com o outro, um caluniando o outro, um falando mal do outro, todo mundo tomado de maldade. O apóstolo Paulo fala, viva em perdão, como Cristo os perdoou. Queridos, algo de muito ruim aconteceu com essa igreja. O apóstolo Paulo chega no versículo 30 e apela. No versículo 30 diz assim, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Porque esse comportamento entristece a pessoa do Espírito Santo. Essa postura. O Espírito Santo é uma pessoa muito sensível e delicada. Aquela que eles receberam no primeiro momento. Que nós acabamos de ler. É aquela que eles receberam há pouco tempo. Agora, certamente estava entristecido com aquilo que eles estavam vivendo. Tinha alguns irmãozinhos que iam para algumas festas, Efésios 5:18, e o que eles faziam na festa? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo. Alguns irmãozinhos iam para as festas e chapava. E ficava todo empolgadinho, todo assanhadinho. E se entregava à imoralidade. É isso. Então, o apóstolo Paulo, queridos, vai dar um parecer, ele vai dar vai descrever a realidade espiritual dessa igreja de uma forma muito sombria. Fala comigo, sombria. Sombria. Efésios 5:14. Ele vai nos dizer. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre o quê? Os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Viu? Está vivo ou está morto? Está vivo. Mas você olha e fica com dúvida. Está vivo ou está morto? Está vivo, mas está dormindo, está se comportando tal como morto. Então, queridos, eu dou um nome meu para isso. Sabe o que é? É um zumbi espiritual. Sabe que o zumbi tem que zoar um branco, né? No cinema faz assim, né? O zumbi anda meio duro, né?
Com o zoião branco. Ou então um sonâmbulo espiritual. É isso. Está vivo, mas está morto. Está vivo, mas não tem vibração, não tem intensidade, não tem ânimo, está vivo, respira, mas não tem fogo, não tem gás. É uma coisa triste. É uma coisa triste. Então, algo aconteceu, queridos, que a igreja que experimentou um avivamento, agora passou por um esfriamento. Fala aí, misericórdia. E por que eu estou pregando isso? Porque muitas vezes isso é uma realidade nas nossas vidas. Isso não é só história. Muitas vezes isso é uma realidade das nossas vidas, da nossa igreja, das nossas igrejas. Então, o que aconteceu? Aconteceu, sabe o que é? É que perderam o fogo, perderam a paixão, perderam a intensidade e entraram numa parada de relaxamento espiritual. E a carta de Paulo vem nesse segundo momento para despertá-los. Amém? 2 momentos. Um momento de avivamento e um segundo momento de profundo esfriamento. De profundo esfriamento. Vamos para o terceiro. O terceiro momento, agora quem vai falar com essa igreja não é mais Paulo, e sim o próprio Senhor Jesus. Falei, eita Deus. Tem um parêntese aqui. Se essa igreja ouviu Paulo, se essa igreja deu ouvidos à mensagem de Paulo, agora não vai passar vergonha diante do Senhor Jesus. Isso tem uma mensagem forte para mim e para você. Se nós dermos ouvidos àqueles os quais o Senhor constituiu para pregar o evangelho sobre a nossa vida. Se nós dermos ouvidos às tantas mensagens que chegam à nossa vida, seja através desse púlpito, seja através das mídias, seja através dos vários canais que Deus tem comunicado a vontade dele para a tua vida. Se nós dermos ouvidos, não passaremos vergonha num dia desse, quando nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Vamos ver se essa igreja ouviu bem as mensagens de Paulo. E a gente vai então para o terceiro momento. Fala comigo, o terceiro momento. Atos 2, do versículo 2 até o versículo 6. Eu falei Atos, né? Apocalipse. Eu falei Apocalipse ou falei Atos? Apocalipse. Apocalipse 2. Jesus dizendo para a igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não tolera homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriram que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Até aqui. Até aqui. Vamos fatiar para a gente abordar isso aqui de uma forma bacana. Jesus vai dizer à igreja de Éfeso: conheço as suas obras. Deixa eu melhorar isso. O Senhor Jesus diz assim: eu sei quem você é. Fala aí, dá um gelo na espinha, sim ou não? Eu sei quem você é. Eu sei quem você é por debaixo dessa fachada. Eu sei o que você faz. Dá um gelo na espinha, fala não. Falei. Eu sei quem você é. Eu conheço as suas obras. Eu sei por onde você anda. Eu sei o que passa na tua mente, no seu coração. Eu sei quem você é. Dá um gelo na espinha. Acontece, irmãos, que o Senhor Jesus vai fazer vários elogios bem fortes para essa igreja. E vai pensando que essa fosse uma palavra para nós. E provavelmente seja uma palavra para nós. Com certeza é uma palavra para nós. Então, Jesus fala assim: eu conheço as suas obras. E Jesus vai começar a fazer alguns elogios. Eu sei do teu trabalho árduo e da sua perseverança. Então, vamos encenar aqui para ficar legal. Eu sei quem você é. A gente dá uma murchada, fala a verdade. Não é? A gente dá uma murchada. E aí Jesus fala assim: eu sei do teu trabalho árduo e da sua perseverança. Você já dá uma estufadinha. Ô, glória. Falei, ô, glória, ô, glória, ô, glória. Em algumas igrejas o irmão já ia estar meio pronto para rodar, né? Ô, glória. Eu sei que você não tolera homens maus. Aí a gente já levanta: é isso mesmo, Jesus. A gente não dá mole, não.
Eu sei que vocês não toleram falsos mestres, falsos apóstolos, vocês confrontam os falsos e os envergonham. A gente já fica em pé, é isso mesmo, Jesus, é nós mesmo. Agora, Jesus está indo mandando bem, né? E daí Jesus faz mais um elogio: você tem suportado sofrimento sem desfalecer. Eu não sei, irmão. Essa hora eu ia estar chorando já no chão. Eu falei, Jesus. Né? Depois daquele aperto, eu sei quem você é. O Senhor vem e faz 4 elogios. O pessoal estava empolgado. E tudo nos leva a crer que parece que essa igreja está bem. Está bem, está bem. Parece que essa igreja está bem. Porque parece que a repreensão de Paulo deu certo. Por quê? Porque os crentes continuam fiéis. Até suportam sofrimento sem desfalecer. Está aí, é o próprio Jesus falando com eles, viu? Parece que eles continuam sendo uma igreja bíblica que busca a palavra de Deus, porque tem princípios e valores para confrontar a heresia e botar falso apóstolo para fora. Aqui não, aqui você não vai ministrar engano. Mas de repente, fala aí, de repente, o Senhor Jesus muda o tom, e a gente chega no versículo 4. No entanto, contra você tenho isso. Aí dá uma gelada. Fala assim, contra você eu tenho isso. O Senhor tem algo contra esta igreja. Tem algo nessa igreja que desagrada ao Senhor e que não pode continuar desse jeito. E o Senhor vai dizer exatamente o que o está desagradando. O que desagrada ao Senhor é que você abandonou o quê? O seu primeiro amor. O amor do começo. O amor mínimo. O amor mínimo. O amor mínimo não cresceu. Continuou mínimo. Abandonou. Abandonou o primeiro amor. Continuam crentes, olha que interessante. Continuam crentes, continuam lendo a Bíblia, mas continuam bíblicos, continuam suportando lutas, sofrimentos, sem esmorecer, mas perderam a paixão, perderam a vibração, perderam o ânimo, perderam o fogo, perderam o brilho no olhar. Deixa eu tentar melhorar isso para você. Sabe quando você vai conversar com alguém e ele é apaixonado por aquilo que ele faz? E ele fala com você por uma empolgação. Se ele está vendendo um produto, você fala assim, não, eu vou comprar. Já se deparou com esse? Ele tem tanto ânimo, ele tem tanta vibração, ele acredita tanto naquilo que ele fala para você, você fala, cara, eu vou comprar, velho. Tem crentes, irmãos, que ele tem tanta paixão por Cristo, tão fogo por Cristo, que brilha esta paixão nos olhos dele, e ele fala de Cristo para você, e eu já ouvi depoimentos de pessoas assim, puxa, eu converso com tal pessoa, e quando eu termino essa conversa, eu saio edificado, eu termino mais crente, eu termino crendo mais em Deus, porque eu vejo uma paixão tão grande nele que me contagia. Acontece que essa igreja perdeu isso. Continua crente, continua indo na igreja, continua, mas não tem brilho no olhar. Perdeu a paixão, perdeu a vibração, perdeu o primeiro amor. Por que perdeu? Eu não sei, irmão, mas analisando o texto, analisando as nossas vidas, analisando as nossas histórias, o tempo de vivência que temos, caminhando com irmãos, vivendo o Evangelho, eu imagino o seguinte, que talvez esse ambiente de trabalho árduo, de perseverança, de batalha, de guerra, de conflitos com os hereges, com os homens maus, pode ter roubado a alegria dessa igreja, a alegria desses irmãos. Sabe o que é? Esse combate constante com os falsos ensinos, com os falsos mestres, com os falsos apóstolos, com os homens maus, sabe o que é? Foi endurecendo o coração dessas pessoas de forma que eles ficaram cascudo, fala comigo, cascudo, maduro demais, desconfiado demais, cascudo, ficaram cascudo. Isso foi roubando a alegria. Isso foi roubando aquele coração aberto, aquele coração ingênuo, aquele coração que pula e mergulha e se entrega. Foi roubando a fé que impulsiona para o novo de Deus.
Esse ambiente de guerra, de batalha, de presta atenção, armado o tempo todo, fez com que essas pessoas passassem a analisar tudo pelo crivo da desconfiança. O tempo inteiro desconfiado, achando que todas as situações sempre terão o mesmo fim, sempre terão o mesmo desfecho. Não conseguem enxergar a situação e imaginar que ela pode ter um desfecho diferente, que ela pode ter um desfecho novo, que ela pode ter um resultado novo. Não, o negócio, eles ficaram com uma mentalidade armada e desconfiada o tempo todo. E isso lhes roubou a paixão, a ingenuidade, a fé que se joga, a fé que acredita, a fé que se permite viver o novo, a fé que confia, a fé que abraça, a fé que recebe, a fé que leva para casa para tomar um café, a fé que oferta não, vai lá e pode comprar a cesta básica. O coração vai ficando cascudo. Daquela vez, quando a gente fez isso, você lembra do que deu? Nós não vamos cair nessa mais. E a gente vai ficando com o coração endurecido. E isso vai nos roubando a alegria, vai nos roubando o brilho no olhar. Vai nos roubando a alegria. Então eu chamo de coração cascudo, não é? Que é bem diferente daquele coração que se abriu e viveu o avivamento. Aquele coração que se abriu e viveu o primeiro amor. Estão comigo? Estão comigo? A verdade, meu irmão, é que o Senhor não nos quer nesse lugar de rigidez. A verdade é que o Senhor não nos quer nesse lugar de desconfiança. O Senhor não nos quer nesse lugar de sem paixão, sem ânimo. O Senhor não nos quer feito zumbi, feito sonâmbulo. O Senhor não nos quer. E o Senhor vai dar um passo a passo para a igreja de Éfeso sair desse lugar. Sair desse lugar. Sair desse lugar de sem paixão, sem vibração, sem intensidade. E esse passo a passo está no versículo 5 e é muito válido para nós. Portanto, vem o passo a passo. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Tem 3 passos aqui. 3 passos para recuperar a paixão. 3 passos para edificarmos uma fé que nos possibilita viver um avivamento novamente. 3 passos que nos ajuda a viver, que nos impulsiona para viver o novo de Deus, de novo. Amém? 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 O primeiro passo é lembre-se de onde caiu. Fala para o irmão que está ao teu lado. Lembre-se de onde caiu. Sabe, queridos, se recorde do que te fez sair do propósito. Se recorde do que te levou a mudar a rota na qual hoje te leva ao esfriamento. Qual foi a atitude que te levou, ou um conjunto de atitudes que te levou a ter um coração cascudo, resistente, que olha todas as circunstâncias com o crivo da desconfiança? Qual foi a situação que te levou a ser um analítico demais, crítico demais, desconfiado demais? Lembre-se. É a orientação do Senhor Jesus. Lembre-se. Talvez tenha sido um erro seu. Tomou um caminho errado, uma decisão errada. Talvez tenha sido erro de outros para com você. Isso acontece. E nos desaponta, nos aborrece. Talvez você tenha depositado expectativa demais no lugar errado e se desapontou. Identifica, recorda. E ao recordar, tome uma atitude. O texto nos dá a atitude que devemos tomar. Qual é? Arrependa-se. 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 Peça perdão ao Senhor. Senhor, essa é a minha oração. Senhor, o Senhor me confiou algo. E eu deixei de fazer esse algo sem a tua autorização, movido por qualquer outra coisa. Senhor, me perdoe, porque o ambiente ficou tenso, porque a caminhada é tenso mesmo. E o que eu fiz? Abandonei o teu propósito, abandonei o teu chamado. Senhor, me perdoe, porque a perseguição, a resistência, as lutas chegaram, e o que eu fiz?
Fui buscar o meu conforto, fui viver num lugar mais confortável, mais suave. Me perdoe, Jesus, porque diante da calúnia, diante da inveja, diante da crítica, o que eu fiz? Eu deixei de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas hoje eu estou voltando. Amém? Eu estou voltando para o lugar que eu nunca deveria ter saído. O passo seguinte é essa volta, meu irmão. Voltar a praticar as obras do princípio. Se permita recomeçar. Há uma bênção em recomeçar. Há uma alegria em recomeçar. Volte a se apaixonar pelo Senhor e pela causa dele. Viu? O Senhor, apesar de tudo isso, o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso é que o Senhor não mudou. As circunstâncias podem ter acontecido de tudo na vida dessa igreja, mas o Senhor não mudou. Continua existindo beleza, perfume na pessoa de Cristo Jesus. Volte-se ao primeiro amor. Volte-se às obras do princípio. Volte-se às obras do princípio. Meu irmão, eu e você precisamos de uma fé para viver um novo avivamento. Precisamos de fé para voltar às obras do princípio. Mas não, e precisamos de fé para voltar às obras do princípio, mas com um espírito renovado, não com um coração cascudo. Com o espírito renovado, com o espírito pronto, com o espírito aberto. O Senhor não nos quer, o Senhor não quer os seus filhos nesse lugar de rigidez, nesse lugar de morto-vivo, nesse lugar de desconfiança. E Jesus vai dar um checkmate na igreja de Éfeso. Viu? Jesus não dá essa orientação e deixa solto. Não, siga se você quiser. Lembre-se de onde caiu, se arrependa e volte às obras do princípio. Se você quiser, se não quiser. Não, Jesus não dá, não deixa solto. Jesus dá um decreto. Se não se arrepender, se não corrigir a rota, se não voltarem ao primeiro amor, o Senhor Jesus diz exatamente o que vai acontecer. Passa para nós, está ali. Se não se arrepender, achou lá no texto? Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Candelabro, queridos, é um instrumento para trazer luz, onde se põem as lamparinas. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: se você não se arrepender, se você não adotar esse passo a passo que eu estou te dando, eu vou tirar a minha luz, eu vou tirar a minha unção. Sabe o que é? Se não se arrepender, o que o texto está dizendo é claramente isso, queridos: vai perder a minha presença. Fala aí, misericórdia. Vai perder a minha presença. Eu vou tirar a minha presença. Eu não vou desperdiçar da minha unção. Vai perder a minha presença. É isso que diz. Então, diante disso, meu irmão, talvez não tenha a ver com você, mas eu reconheço a necessidade de cultivar uma fé que me permita viver o novo de Deus. Eu preciso de uma fé que venha curar o meu coração e que me impulsione a viver o novo de Deus. Eu estava conversando com os irmãos nesse final de semana, exatamente nesse feriado de carnaval. Se completa 21 anos que eu fui alcançado pelo avivamento. Igualzinho. 21 anos. Um fogo, uma paixão pela presença do Senhor. 21 anos. Havia um evento que se fazia no período de carnaval, onde se começava a adorar o Senhor na sexta-feira à noite e só terminaria na quarta-feira à noite. Enquanto houvesse festa de carnaval, havia naquele lugar adoração ao Senhor Jesus sem interrupção. E eu participei desses cultos, de alguns desses cultos. E isso foi lá no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Então, um ginásio muito grande. E eu estava naquele lugar. E ali eu tive eu chamo de uma trombada. Eu fui atropelado pelo Espírito Santo. E este Espírito se move na minha vida até hoje. Então, não foi uma empolgaçãozinha de um evento final de semana. Foi algo que ferve no meu peito até hoje. Só que é o seguinte, meu irmão. Eu também, nessa caminhada de 21 anos, eu já presenciei muita presepada se fazendo no nome de Cristo. E é exatamente isso que faz o nosso coração ficar cascudo, resistente.
E a mensagem é o seguinte: não é porque sapatearam na água, porque lamearam a água que a fonte é ruim. Entende? Então, nós precisamos de uma fé que nos impulsiona para o novo de Deus, porque o Senhor tem os seus moveres. O Senhor vai visitar essa nação com um novo mover do Espírito Santo. O Senhor virá sobre essa nação com um novo mover. Nós não vamos ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, fluindo no mesmo dom, na mesma unção, na mesma pegadinha, não. O Senhor vai trazer algo novo. O Senhor é um Deus de novidade e nós precisamos ter fé para nos abrir para o novo de Deus. É esse que é o lance. É esse que é o lance. Então, nós precisamos ter fé para crer no novo de Deus, como criamos no início, para abrir o nosso coração para o novo de Deus, como nos abrimos no início. Um coração cascudo, meu irmão, resistente, desconfiado, ele não vai participar, ele vai ficar à margem do que o Senhor há de fazer. Um coração desconfiado, sabe o que é? Ele corre o risco de rejeitar o que Deus está fazendo. Ele fala assim, xiii, faz aí. Xiii, lá vem. Lá, mais palhaçada, mais meninice. Mais meninice. E eu preciso dizer para os irmãos, presta atenção. Na história do avivamento. Eu gosto da história da igreja. Estude a história do avivamento. Estude. Pega lá o avivamento que você quiser. Eu vou estudar o avivamento dos mais famosos, o da Rua Azusa. Pois é, estude mesmo. E você vai ver que sempre, fala comigo sempre, sempre houve algo muito estranho da parte de Deus nesses avivamentos. Sempre há algo muito estranho da parte de Deus que confronta o nosso padrão, que confronta aquilo que temos como adequado, que confronta aquilo que temos como espiritual. Sempre teve. E se eu e você não tivermos fé, a gente não vai participar. Porque o Senhor há de trazer um avivamento no modelo dele, no molde dele, do jeito dele, não do jeito que você espera. Não do jeito que eu, com o meu coração cascudo, espero. Às vezes esperamos um avivamento, um agir de Deus dentro da nossa perspectiva de mundo de vida. Mas Deus virá do jeito dele. E o jeito dele é novo. O jeito dele é surpreendente. E eu, como pastor, eu preciso preparar você para viver o novo de Deus. Nós não podemos, irmãos, ficar à margem daquilo que Deus há de fazer. Nós não podemos ficar olhando de fora e falando assim, xiii, que esquisito. Agora tem uns meninos. Agora tem uns caras. Nós não podemos ficar nessa posição de desconfiado e críticos. Nós temos que ter um coração aberto, que se joga, que percebe o novo de Deus e que se joga para dentro. Já que a gente não tem tempo para estudar aqui os avivamentos, vamos falar de alguns fatos bíblicos que todos nós conhecemos. Alguém conhece Jesus? Amém? Viu? Jesus, ele foi muito estranho para a sua época. Jesus veio fora do padrão da sua época. Jesus não veio na forma com que as pessoas esperavam. O Jesus não veio da forma com que a igreja da época esperavam, e por isso rejeitaram. Por isso o texto bíblico fala assim, e perderam o tempo da sua visitação. A versão NVI, que é a que eu leio, diz assim, perderam a oportunidade que Deus lhes concedeu. Perdeu por quê? Porque estava com o coração cascudo. Não perceberam que aquele jovem que estava diante deles era o Messias. Humilde demais, esquisito demais, fala simples demais, vive com o povo simples, filho do carpinteiro. Não pode ser. Não receberam. Não receberam. Irmãos, Atos 2 a gente lê com os olhos cristãos, né? A gente não percebe o quanto aquilo foi estranho. Fala comigo, estranho. Chocante. Foi chocante. Atos 2, o Espírito Santo está sendo derramado. A igreja está experimentando algo da parte de Deus, mas para alguns era coisa de bêbado. Para alguns, associaram aquela reunião com a adega.
Tá um monte de bêbado, agora tem 120 bêbados no lugar. Meu Deus, se já não faltasse bêbado nessa cidade, agora tem 120. É isso. É isso. Para alguns, eles ficaram atônitos e perplexos e zombavam. Estranho. Estranho. Muito estranho. Muito estranho. Então, nós precisamos de uma fé para viver o novo avivamento. Você está pronto para ver a sua reputação manchada pelo avivamento de Deus? Você está pronto para isso? Falaram assim, puxa, participaram de um culto, mas são todos uns bêbados. Esses são os bêbados da igreja Renovo. Você está pronto para isso? Você está pronto para ver a tua reputação sendo esculachada porque está se vivendo um avivamento que ninguém consegue explicar? O que acontece no meio desse povo? Ninguém consegue explicar. O apóstolo Pedro levanta e fala assim, não, isso é o Espírito Santo que foi prometido e foi derramado. O que vocês veem e ouvem é isso. Queridos, você está pronto para ser taxado de inculto, de ignorante, de alguém sem escola, de alguém sem estudo, de alguém que não entende Bíblia? Você está pronto? Porque o avivamento de Deus pode vir num molde, num esquema que ninguém consegue entender e explicar. Mas é o novo de Deus. E eu e você precisamos de fé. Fala comigo, fé. Fé para participar daquilo que Deus há de trazer. É isso. A mensagem é essa. A mensagem é essa. Precisamos de fé, meu irmão. Porque o Senhor vai vir no molde dele. Como é que a gente se prepara para isso? Como é que a gente se prepara para esse dia? Como é que a gente se prepara? Vamos voltar para o primeiro amor, vamos fazer as obras do princípio, vamos cultivar paixão, fogo, viu? Vamos ter um espírito ousado. Pronto, meu irmão, pronto para abrir mão do protocolo. Pronto para abrir mão daquele padrão que acreditamos que esse é um padrão espiritual, esse é o padrão que Deus age. A gente tem que estar pronto para receber o novo de Deus. Nós temos que dizer para nós mesmos e vivermos no íntimo, chega do mesmo, fala comigo, chega do mesmo. É só os crentes que vai ter essa disposição de chega do mesmo, vai perceber rapidamente o novo de Deus. Chega do mesmo. Precisamos estar com o espírito alerta, sedento pelo pão fresco do Senhor, sedento pela água fresca que vem do trono, sedento por uma unção nova, sedento por um cântico novo que vem do íntimo, que toca o coração de Deus, um cântico que vem do céu e que nós cantamos isso e alegra o coração de Deus. Nós precisamos estar sedentos por uma revelação nova. Esta é a igreja, este é o crente, com um coração ingênuo, pronto para se jogar em Deus, assim como fizemos lá no começo, assim como fizemos no primeiro amor. Amém? Amém. Vamos orar, para que o Senhor nos liberte de nós mesmos. Vamos orar, para que o Senhor venha com as águas do Espírito Santo, amolecer o nosso coração, porque a caminhada, os embates, as dificuldades, a luta, a defesa da fé, os posicionamentos, os exercícios constantes que a fé nos exige, a batalha árdua, muitas vezes nos rouba a alegria, nos rouba a vibração, a intensidade, e nos sobra um coração desconfiado, e não pode ser assim. O Senhor quer que nós voltemos ao primeiro amor e sejamos vibrantes, cheios de fé, cheios de alegria, que as pessoas ao passar do nosso lado percebam a alegria de Cristo em nós. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar.